Vamos lá então, gente, mais um podcast Alemão Futebol. Hoje um convidado mais que especial, né, Alemão? Bem mais, né? Bem mais que especial. Um cara, o primeiro a vir 2 vezes aqui, né, Alemão? O cara já veio 2 vezes aqui com a gente, mas não adianta você procurar aí que você não vai achar outro episódio. O Marcondes está aqui com a gente hoje, esse fenômeno aí do futebol, o cara que está em atividade ainda, vai contar a história dele. Ele veio aqui esses dias, uma segunda-feira à noite, ficou horas conversando com a gente aqui, e na hora que a gente foi revisar o programa dele, eu tinha esquecido de acionar o microfone, então não gravou, ele tá aqui de novo falar com a gente, dá essa moral pra nós, né, Alemão? Ainda bem que senão eu ia ficar muito chateado, porque foi uma conversa bacana, como vai ser certamente essa de hoje. Prestem muita atenção na história do Marcondes, eu já sabia do que a gente ia conversar, o que a gente ia tratar, mas ele falou da trajetória dele, foi fantástico, vai falar mais uma vez aqui pra gente. Então você que está buscando se inserir no mercado aí do futebol, você que quer se profissionalizar no futebol, vocês têm que conhecer a história dele, que é uma história de superação. O Alemão vai lembrar com a gente aqui algumas coisas bem importantes da vida desse jovem rapaz, né, Alemão? Isso, Nilson. Marcondes, muito obrigado, né, por você estar aqui com a gente. Prazer estar falando com todos. Realmente, o Marcondes é um jogador que é de tirar o chapéu para ele, né, Nilson? Porque assim... É um jogador de uma capacidade física muito forte, muito boa, né? Que em alguns momentos ele pode ter aí tido algumas dificuldades, né? De jogar por ser um cara, primeiro, humilde, né? Na dele, que espera o momento dele, e às vezes o cara muito assim, as pessoas não dão o devido valor como se deveria, né? E tinha que ser o contrário, porque um cara como o Marcondes, ele tem que estar na visão de todo mundo, porque é um cara realmente de grupo, um cara guerreiro. E ele realmente passou assim, né? Momentos de provação. Uhum. Né, de provação, de ter que mostrar para todo mundo a real capacidade dele, a real qualidade dele, e não é qualquer um, né, que se mantém aí no nível que o Marcondes está se mantendo aí por um longo período como ele está. Beleza, Marcondes? Mas nós vamos falar mais sobre isso, né, vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto aí. Muito obrigado mais uma vez, prazer receber você aqui com a gente. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês. Foi um bate-papo muito legal e espero que esse seja mais um bate-papo legal. Com certeza. Vai ser sim, com certeza, né? A gente começou falando sobre essa questão de superação, porque acho que foi o que mais mexeu com a gente na primeira gravação aí, que vocês não vão ter acesso, ficou só para nós, né? Foi um bate-papo bem bacana. E isso acontece na carreira de muitos, né? Então todo mundo que está buscando aí seu caminho no futebol, com certeza vai passar por muitas diversidades. E você não pode desanimar com isso daí, muito pelo contrário, né, Marcondes? Você tem que ir lá e superar. Você contou pra gente aqui a sua trajetória, como é que você começou lá no futebol? Você começou um pouco mais tarde, pelo que eu me lembro, né? Você estava fazendo um pouco de futsal e tal, mas conta pra gente como é que você começou, até para servir de exemplo pra molecada que tá aí, que quer seguir carreira no futebol. Sim, eu sou natural de Foz do Iguaçu, eu comecei uns 9 anos no futsal, meu pai me colocou, mas sem compromisso, assim, só para me gastar energia, que eu tinha muita energia. Aí foi passando, acabou que eu me mudei para Curitiba e foi onde que eu tive o contato primeira vez com o campo, né? Que daí eu participei de um projeto social lá na Vila Capanema, próximo ao estádio do Paraná. E você já estava com quantos anos? Eu comecei nesse projeto, acho que foi com 11 anos. 11 anos. Comecei, acabei que eu gostei bastante do campo. E aí minha mãe me colocou na escolinha do Atlético Paranaense, que fiquei uns tempinho lá na escolinha do Atlético Paranaense, até que eu fui jogar um paranaense pelo Nacional do Boqueirão, que é do Cúnico Bach, que na época ele era advogado do Irati, que trabalhava com o Sérgio. E foi lá que eu me destaquei e ele acabou me levando para o Irati para me ficar um tempo de teste lá. Que eu acabei ficando um mês de teste lá. Um mês testando. Um mês de teste. E passei e fiquei com o Sérgio durante esse longo tempo, desde esse 2009, que foi no meio pro final de 2009, até o final do ano passado, que se passou mais de 10 anos. E nesse período eu fui emprestado uma vez pro 15 e o resto foi todo com o Sérgio no Irati e Londrina. Irati e Londrina, né?
Você vê que situação, né? Um mês de teste, né, Nilson, que ele teve, porque definir um jogador igual o Marcondes é difícil de você definir ele, se ele vai ser profissional ou não, porque ele é um zagueiro, ele não tem uma estatura muito alta, né? 1,85, né? Isso. 1,85. E aí, quem está avaliando precisa ter essa percepção. Pô, mas ele não é alto, mas por ele não ser alto, ele tem que ter outras compensações, né? Talvez lá, naquele momento, ele talvez não tivesse assim uma definição técnica muito favorável, até pelo nervosismo que você tem de teste e tudo mais, né? Ali, né? Mas os caras acertaram, você vê como que é difícil, às vezes, você tomar uma decisão, mas acertaram, porque o Marcondes, ele é um jogador assim, ó, ele é muito rápido, ele é muito forte, né? E ele tem um senso de concentração porque ele está fazendo enorme, né? Além de ser um cara de grupo e tudo mais, que nós vamos também adiantar falar sobre isso. Mas não é fácil, né? E por isso que você tem que ter persistência, porque talvez se fosse um outro, ia ficar lá uma semana e falar, esses caras não me aprovam, eu vou embora. Né? Não quero ficar aqui, não, os caras aprovam, eu estou aqui já tendo. E ele não, ele sustentou os 30 dias, né? Com uma incerteza, né, Marco? Longe de casa, longe da família, deixando de estudar, porque com certeza ele estava longe da escola nesse período, né? E buscando algo que ele realmente imaginava e gostaria. E graças a Deus deu certo e as pessoas que o aprovaram lá, na verdade, eu tiro o chapéu, porque não é fácil você aprovar um jogador, né? Não é fácil. E foram muito assertivos. Eu acho que o que eles tiveram de visão do Marcondes, talvez tirando, ele não é alto, mas ele tem outras capacidades e realmente os caras foram muito assertivos. Quem que é? Você lembra quem que é, não? Se eu não me engano, o treinador eu era do juvenil, né? E não tinha categoria. A gente treinava junto com os juniores. Aí quem tava lá, eu acho que era certeza, é o Sérgio Moura, eu acho que é o nome dele. Eu não sei de outros trabalhos dele, não sei de onde ele tá, mas na época foi o Sérgio Moura. Entendi. Ô Marcondes, você começou lá primeiro no futebol do Boqueirão, né? Você falou? E lá a gente comentou da outra vez aqui, eu perguntei para você sobre o que você mais desenvolveu nesse período seu de início ali no futebol, né? Como você mais se preparou. Você falou bastante da atividade física, né? Que foi a parte que você mais se desenvolveu naquele momento. Obviamente, não que não tivesse outras coisas lá, mas foi aqui onde você se destacou, inclusive, mais, por você já ser um cara que tem bastante força, já tem velocidade, já tem isso, né? Mas o que você acredita que contribuiu para você poder se destacar dentre os demais lá, para poder avançar? Essa sua persistência, essa sua força de vontade? Não, é só questão técnica, né? Porque o menino que tá lá e quer jogar bola, todo mundo que joga bola acha que é melhor do que todo mundo e quer a oportunidade, mas nem sempre é assim, né? E a peneira, o funil ali é muito difícil, né? Como é que foi para você? O que você acha que fez o Marcondes dar prosseguimento? Eu acho que até então eu não tinha tido nenhum contato com a parte física mesmo, assim, sabe? Não tinha feito nada de academia, não fazia trabalho físico, assim, sabe? Nenhum. Aí lá foi que eu tive minha base física, comecei a fazer os trabalhos na academia, todos os trabalhos, velocidade e tal, todos. Aí eu me desenvolvi muito, muito bem nessa parte. E eu acredito que foi um dos principais fatores que eu me destaquei quando eu comecei a jogar lá pelo Nacional do Boqueirão, até porque a gente jogava só o paranaense da época, do juvenil. E aí foi que eu me destaquei. Tive bons jogos com os times grandes, e até teve o PSTC, me quis nessa época, o Paraná e tal. E acabou que o Cúnico pegou eu e mais um goleiro que estava se destacando, assinou um contrato com a gente lá e levou nós dois pro Irati. E nessa época aí acabou que só eu fiquei. Aí foi bem assim que eu comecei. O Irati era um time relativamente pequeno, né, para o estado e principalmente para o país, né? Qual que foi tua visão de clube de início, né? Você sair da sua casa, você ir para uma república, não sei se lá era casa, provavelmente devia ser uma casa, né, casa do atleta. Qual que foi a tua percepção daquilo? Realmente você chegou tendo dificuldade ou não, você falou, é isso que eu vou conquistar, eu vou querer. Você era titular quando você chegou ou você teve que ir conquistando o teu espaço na tua chegada dentro do Irati?
Na primeira foi um choque, né? Só fiquei em casa até então, aí cheguei lá, na verdade tinham 2 casas e uma república. Aí quem chegava mais pra teste ficava mais nessas 2 casas, mais na que eu fiquei, na verdade, que era uma casa de madeira, bem simples, assim, bem velha e tal. Aí foi um choque. Eu, no começo, na primeira semana, não queria ficar de jeito nenhum, não queria. Falei, não, aqui é duro e tal. Situação difícil, né? Pra quem nunca saiu de casa. Sim, claro. Aí depois, na segunda semana, já me habituei e já mudei meu pensamento que eu queria ficar de qualquer forma. E foi assim, todo treino eu me dedicava. A partir do momento que eu passei lá, como eles não tinham o juvenil, nós só treinamos. Aí no final na verdade, no começo do próximo ano, que foi que começou a montar o juvenil mesmo de novo, porque o Sérgio ia vir pra cá, pra Londrina. E aí, sim, começou os amistosos e por também, não sei se ter pouca gente, mas no começo eu comecei como titular do juvenil lá, que daí foi pra vir pra cá, e daí chegou o Tencate também nessa época, e eu comecei como titular. E depois eu fui com o Tencate, passamos pro Júnior, eu não comecei como titular, que eu tava voltando também da lesão de joelho, mas passou um pouquinho, ele já me colocou como titular, que disse que já me conhecia e tal, do ano passado, viu meus jogos, daí que eu comecei como titular daí no Júnior. E quando você chegou em Londrina, você já assumiu a titularidade do Londrina, e você foi titular até subir pro profissional? Não, nesse meio termo, aí o Tencate subiu, trocamos o treinador e aí eu fiquei intercalando, jogava, não jogava, daí eu fiquei um tempo sem jogar. Aí no meu último ano de júnior eu joguei inteiro, completamente. Aí fomos pra Taça BH. Fizeram uma grande taça. Uma Taça BH boa. Caímos com o Adalberto. Isso, caímos nas oitavas pro Fluminense, nos pênaltis. E aí eu subi com o Tencate, né? Mas mesmo assim ele subiu essa safra da BH, subimos uns 8, se eu não me engano, ou mais. O time foi bem lá, né? Acho que foi mais. Aí chegamos lá no profissional e chegou, vocês estão subindo agora, mas vocês vão ter que mostrar se vocês ter condições de ficar ou não. Aí cada treino era um jogo, né? E às vezes a gente nem participava do treino, assim, né? Porque sempre porque muita gente, né? Fica um pouco de fora. Aí os minutinhos que você tinha ali pra treinar era o que você tinha pra mostrar. Então era sangue no olho ali toda hora. Mas você tem duas situações dessa daí, né, Marcondes? Você ficar... Porque a pior coisa que tem, Nilson, para um jogador, tem 2 coisas que é muito difícil. Você não ser relacionado para um jogo. É terrível. Não tá nem na lista, né, cara? Não tá nem na lista, porque quando sai a lista e o jogador que ele sabe que é titular, talvez ele nem olhe para a lista. Mas o jogador que ele tem aquela condição de vai, não vai, ele dá até um frio na barriga para ele olhar para ver se ele tá na lista ou não. Mentira, Marcondes? Então, não, isso é verdade. Isso é verdade. Eu acho que é uma das piores coisas, né? É uma das piores coisas. E outra que talvez seja terrível, tanto quanto, é você ficar fora de um treino. Então, por exemplo, monta um treino e os jogadores, o treinador coloca lá 22 jogadores e fica lá 5, 6, 10 jogadores de fora. Você não tá participando nem no treino, mas... É muito ruim, entendeu? Não? Com certeza. Por isso que hoje eu falo que o futebol está muito melhor em todos os aspectos, na minha opinião, né? Talvez lá, aquela questão do jogador individual que resolvia um jogo, não tem mais, né? E eu acho que nunca mais vai ter isso, porque o futebol está muito mais coletivo. Sim, né? Mudou demais. Mas os treinos de hoje, por que não tem mais coletivo? Não tem mais coletivo, por quê? Porque se você fizer coletivo, você tem um elenco de 25, 30, 35 jogadores, 10, 12 vai ficar de fora. E isso é ruim. Então você monta treinos próximo da realidade do jogo e você coloca todo mundo para treinar. Então você monta 2, 3 equipes, 4 equipes. E mesmo em treino reduzido nisso, você consegue dar um treino tático. Você consegue entrar num treino reduzido para uma parte tática do jogo. Sim. Então fala, tem que ter coletivo? Não tem que ter coletivo. Exatamente por causa disso. Porque o jogador, ele for para um treino, ele ficar lá sentado no barranco, que a gente fala lá no barranco, lá tem o desnível dos campos. Né? Rapaz, é a pior coisa que tem para o jogador, né, Marcondes? E aí entra
que eu não sei, desses 8 que subiram, né? Olha a fala do Marcondes, né? Acho que para quem está assistindo aí, principalmente para os que estão começando, que não tem espaço de time titular, de know-how como jogador né, consagrado, você tem que aproveitar todos os momentos. Quais são os momentos? 5 minutos, 10 minutos, meio tempo? Não importa. É a oportunidade que foi dada. É a oportunidade que foi dada, é essa que foi dada, e é essa que você tem que agarrar. Aí tem muitos que largam no treino, ele fica de fora, aí ele entra e fala, tô largado mesmo, aí ele dá mais chance pro treinador para que ele fique cada vez mais de fora, né? Perde a oportunidade. Não é isso, né? Sim, concordo. Para mim mesmo, particularmente, a pior coisa é você não participar do treino. Você se sente muito mal, você vai para casa, você fica cabisbaixo, o dia fica ruim. Esse é o pior para mim. Uma das coisas também era esse pouco tempo que tinha, né? Que a gente tinha que se aproveitar da melhor forma possível. Mas acaba sendo pouco, né? Treinamento para quem tá ali de fora acaba sendo pouco. E uma coisa que eu sempre procurava quando eu treinava só esses 5, 10, não sei, dependia do dia, menos, mais. Eu sempre procurava fazer um complemento a mais, né? Pra mim não perder, né? Porque pra quando eu tiver a oportunidade, eu tá bem, né? Tá bem fisicamente, tecnicamente, o que der pra melhorar. Então, uma das coisas foi essa, que eu não larguei e não era fácil, como o professor falou aqui, o alemão. Era difícil sair as convocações, você não participava dos treinos, mas no começo, acho que a maioria passou por isso. A maioria. Faz sobe do júnior pro profissional, a não ser aqueles que acima, diferenciado, você vê aqueles que já tá pronto, já chegou pronto e vai ter mais oportunidade. Mas nos demais vai passar por isso, com certeza. Natural, em todo lugar que eu passo, eles passam por isso. Mas você tem esse perfil aí de dedicação extra, né? Por que eu falo isso aí? Tá de férias agora aí, mas já tá mirando o Paulistão do ano que vem. O que tava fazendo essa semana, Alemão? Treinando, né? Tava treinando, né? Então o cara tá aproveitando o momento dele de lazer, mas também não esqueceu, né, que tem um compromisso a seguir aí muito importante. Que depende 100% dele, né? Do corpo dele, né? Que você não se cuidar. E o Marcondes é isso daí, Nilson. Você vê, ele acabou um campeonato da Série B agora, treinando, jogando, né? Ele já tá próximo do retorno dele para o outro campeonato que ele vai entrar. Muitos caras queriam estar aí fazendo churrasco. Sim, com certeza. Lógico, o churrasco faz parte, é gostoso, claro. e também é importante, né? Mas você não pode deixar de se cuidar durante 24 horas no dia a dia, né? Para você fazer, né? E uma coisa que eu percebi assim, né? Eu quando eu tinha treino de academia, né, Nilson? O treino não era meu, né? O treino era do preparador físico lá. Certo. E eu gostava de sentar numa mesa que tem lá num cantinho, assim, e eu ficava só observando o treino, né? Observando o treino. Então, por exemplo, lá o professor falava assim, cada exercício 12 repetições, ou o que seja. Então, você pega um jogador que ele é diferente, que ele quer, se o professor manda fazer 12, ele faz 13, 14, faz 15, né? Agora, tem muitos que faz 10, faz 9. Faz 8. Verdade. Aí você olha onde esses caras estão. Com certeza. Hoje, talvez lá atrás, o cara que ele não precisava fazer tanto. Vamos todo mundo dá o exemplo do Romário, né? Que o Romário era um cara, ele mesmo falava que não precisava treinar, mas dentro do campo ele resolvia. Hoje não tem mais esse Romário. Ele fala que ele sempre treinou aquilo que ele precisava fazer. Chute pro gol, posicionamento ali, uma arrancadinha e tá valendo. Acabou. O resto você escorre ele. E acabou. Agora hoje não, hoje é diferente. Então se você pegar lá, muita força, eu tenho muito claro os meninos que realmente se dedicavam, como eles estão, e aqueles que ficavam dando migué lá na sala de musculação, onde eles estão hoje. Pois é. Então depende muito de cada um, né? É isso aí. Marcondes, você teve uma passagem grande pelo Londrina, né? Daí você foi para o Água Santa, teve um tempo lá na Tombense e voltou agora para o Água Santa, que vai disputar o Paulistão no ano que vem, não é isso? Isso, acabou meu contrato com o Londrina no final do ano passado, 2021, e eu fui jogar o Paulistão pelo Água Santa. E aí eles quiseram renovar comigo e me emprestaram pro Tombense jogar a Série B. Agora, dia 28 de novembro, a gente já apresenta de novo lá no Água Santa para começar a pré-temporada. Começa dia 15. Fala pra gente como é que é jogar um Paulistão, cara. Rapaz, tirando os times grandes ali, é uma outra Série B. É uma outra Série B. Difícil, né? É muito difícil. Aí tem o jogo que você pega os grandes, que são muito grandes. Então, é um campeonato muito competitivo e de muita visibilidade, né? Acho que todo mundo concorda que acho que é o
campeonato mais difícil do estadual mais difícil, né? Com certeza, né? Muito forte. Então é um campeonato onde você tem que estar preparado, né? Se você ficar para trás ali, não se dedicar, o pessoal passa por cima. Atropela, né? Tem que entrar na ponta do casco. É um campeonato difícil, né, Nilson? Imagina, rapaz, E essa tabela que os caras fizeram, esse formato dos últimos anos aí, né? Que a chave não joga entre si, ela joga contra outra chave. Pode ter mais pontos e não classifica. E não classificar. Rebaixa. Né? Exatamente. Loucura, né? É loucura. Esse formato aí, realmente... Muito louco. Realmente é loucura. E os times têm que estar, né? E aí você pega os níveis dos times, né? Se a gente for falar hoje, os 3 principais, né? Lá, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, e o Santos é o Santos, vai ser o Santos sempre. Sempre, né? Os caras estão muito bem, né? Você vai falar assim, o momento do São Paulo não é bem? O momento do São Paulo é bem. Eu acho que o São Paulo já teve muito pior. Tá bem melhor. Já tá bem melhor. É bem melhor. O São Paulo já teve muito pior aí uns anos recentes, sim. Mas hoje não. Hoje já tá mais estruturado como equipe. Aí você vai pegar um Corinthians que tá num bom momento, Palmeiras tá voando baixo, né? Então a briga, na verdade, vai ser de classificação até o final do campeonato, vai ser realmente poucas equipes pequenas. Eu acredito que as equipes grandes esse ano, elas vêm forte. Outra equipe que vem forte, que tem tradição, eu acho que vem, né? É a Portuguesa, né? A Portuguesa fazia tempo que disputava um campeonato paulista e ela se reestruturou, está se reorganizando e tem peso, né, meu? Tem tradição. Então, realmente, você vê como é um campeonato muito difícil, né? Tem o Bragantino lá, que com a chegada do Red Bull montou um baita de uma estrutura, um baita de um time, Ituano. Pô, estabilizadíssimo, né? Ali, né? Sim, estabilizadíssimo, Ituano, né? Então, realmente é um campeonato fantástico. Né? Bacana. Novo Horizontino. Novo Horizontino. Botafogo de Ribeirão. Botafogo que subiu agora de novo para a Série B, né? Subiu para a Série B de novo. Você imagina. Prepara, hein? Os caras vão pra cima de você, né? Você que é zagueirão, vai ter que dar seus pulos. Mas é bom demais, tá ali, né, Marcondes? Esse é que é o bom, né? É desafiante, né? É um campeonato onde você tem que se superar, tem que buscar melhorar todo dia. Não pode chegar um dia lá mole e deixar treinar por treinar, chegar mais não é mais um jogo. Todo jogo é uma final. Final, né, cara? Porque um campeonato curto como esse, você não pode dar brecha, ou você pode cair ou não briga por nada. Então, se você quer almejar grandes coisas no campeonato, você tem que começar já a 1000. E a preparação é importante, né, Marcondes? Qual que é a perspectiva de equipe? A equipe praticamente definida se apresenta agora para treinar junto, ou é um processo de construção dentro do mês de dezembro, por exemplo, para início de campeonato? Eu acho que acredito que 90%, 95% da equipe já está definida. Aqueles que não estavam em Série B e Série A já se apresentaram agora, essa semana, e quem estava em Série B ou Série A, quem eles contrataram lá, apresenta dia 28 de novembro. E algumas exceções, acho que tem mais uns 2 ou 3 que apresentam dia 1º de dezembro. Belo planejamento, né? Para uma equipe igual a Água Santa, que, né, precisa lá se... 2 fatores importantes, é você ter o elenco desde o início do trabalho, isso é fundamental para uma equipe, para um campeonato de tiro curto desse, né? É fundamental como é que você vai jogar, você ter o elenco pronto já, todo mundo se apresentando junto e com um tempo de antecedência para que eles consigam, porque hoje você não precisa fazer 10 dias de pré-temporada mais, né, Nilson? Isso não existe mais. 10 dias você já conseguiu talvez fazer até 2 jogos amistosos, dependendo. Nós fizemos isso no Paraná. Sim. Né? A equipe do Água acho que já marcou 6 amistosos, já está tudo programado. Pronto, ele vai chegar, a programação pra ele vai chegar dentro da competição na ponta dos cascos, ele vai chegar já sabendo qual é a melhor equipe, né? O que o treinador pode fazer, o que ele encaixa. Uma coisa que é muito importante para o início do campeonato, ritmo de jogo, né? Então, se os caras fazem lá no mês de dezembro, talvez no comecinho de janeiro, 6 amistosos, rapaz, é muito jogo para você fazer em termos de aproximação da realidade do campeonato, né? Então, muito bom mesmo. Sim. Né? Nesse ano eles já se programaram antes, já programaram os amistosos, porque esse ano que passou no começo do ano, a gente só fez 2 amistosos só. Então, acho que eles viram, né, que já deu o efeito, eles fizeram um bom pré-temporada lá, ficamos no hotel lá em Sorocaba, 14 dias, agora vamos se apresentar dia 28, ficamos lá em Diadema mesmo, aí em janeiro, do dia 2 ao 12, a gente vai ficar de novo no hotel em Sorocaba, fazendo a pré-temporada, acho que tem amistoso lá também, nesse comecinho, pra gente chegar já, voltar pra Diadema, depois desse dia 12, já preparado, que se eu não me engano o primeiro jogo é dia 15.
15 de janeiro. 15 de janeiro. Porque a Copa do Mundo, ela deu férias antes para os clubes, né? Sim. Então os clubes pro ano que vem, eles vão conseguir ter um período maior de treinamento, de preparação. Então o campeonato realmente ele pode começar um pouquinho mais cedo, né? Que é o caso. Eu acredito que quase todos os campeonatos vai começar ali por volta do dia 15, que normalmente começa dia 20, 25, 22. O Marcondes, você já jogou o Paulistão no ano passado lá, né? Já enfrentou grandes times também, até com o próprio Londrina aí. Você como zagueiro, quem que foi o cara que você olhou assim, antes do juiz apitar o começo do jogo, você falou, tô lascado. Minha batata vai assar. Rapaz, eu acho que foi o jogo contra o... Nossa, teve 2 jogos. Teve o Palmeiras, teve o São Paulo, que eu joguei esse jogo nesse ano. Só jogo fácil. Eu achei que do Palmeiras, antes de começar a apitar, eu achei que ia ser mais difícil, porque o Rony tava jogando centroavante, né? E o Rony não para. Aí eu falei, acho que esse jogo vai ser... canseira. Vou ter que correr pra tudo quanto é lado e não pode desligar, né? Com um facãozinho, não pega mais o homem. Mas eu acho que foi antes do jogo festivo. Foi um jogo festivo, praticamente, porque depois desse jogo eles foram pro Mundial. Aí foi um jogo, eles não tiraram o pé, lógico, mas eu acho que eles não... Estavam mais relaxados. Estavam mais relaxados, assim, não foi tão difícil, assim, sabe? Acabou sendo tranquilo, joguei bem esse jogo. Também pensei com o do São Paulo, né, contra o Caleri. Na verdade, ele começou no banco, né, pensei que ele ia jogar e tal. Aí veio o Éder e acho que o outro era da base, que tava jogando direto. Aí depois entrou o Caleri, que ele até fez Tava 1-1 nos 40 e poucos do segundo tempo, ele entrou e fez um gol de bicicleta. Saiu tudo quanto é lugar. De bicicleta sai em tudo quanto é lugar, né? O pior é quando o cara faz, a gente tá do lado dele. Só o Jefferson saiu na foto. O Jefferson saiu na foto. Sacanagem. Mas isso é o bom do futebol, né, cara? Faz parte. É legal, faz parte, né, cara? Esses jogos são bons de jogar, você já fica motivado, não precisa de nada, não. Você já tá ligado. E o contrário também é verdadeiro, né? Porque a gente sabe que, até pelas características do Marcondes, que até uma coisa que é importante você trazer a informação completa, assim, alemão. Porque lá atrás o Marcondes, ele tinha, recebia muita crítica aqui em Londrina com relação à parte mais técnica ali, um passe, um negócio, né, nesse sentido. Mas ele tem uma invertida de bola perigosa, né? Já ficou tradicional. E os caras já devem estar de olho nele. Falou, ó, fica esperto que ele pode virar um jogo aqui, nós estamos mortos, né? Conta um pouquinho pra nós essa história, né? Essa daí? Vamos falar de novo, então? Vamos falar disso aí. Então, na verdade... De novo, porque na primeira não foi. De novo pra nós aqui, né? Esse aí não... Ninguém viu. E eu achei muito interessante essa parte. Você gostou, Nilson? Gostei. E é real, né? Ela é um fato. Porque assim, quando eu tive a oportunidade de assumir a equipe principal do Londrina, eu tinha uma lista de jogadores que foi me apresentado. Uns permaneciam, outros não permaneciam, outros eles, você quer que permaneça? Escolhe, outros, né? Assim, dentro de uma lógica. E eu tenho alguns jogadores aqui que estavam no grupo que eu via um potencial neles, né? Que não estavam sendo aproveitados, talvez aquilo que nós falamos de amadurecimento, talvez ali atrás eles não estavam tão prontos, mas eu via um potencial neles. Sim. Que era dos que estavam no profissionais, principalmente, né? O Marcondes, o Raí, o Marcelinho e o próprio Anderson Leite, né? Que depois ele acabou tendo pela a capacidade e qualidade dele. E o Marcondes, os jogos que eu vi do Marcondes, eu vi um cara muito focado, muito determinado, rápido, e por ele não ser alto, ele tem uma impulsão fenomenal, um tempo de bola fenomenal, que isso, para um zagueiro mais baixo, ele é fundamental. Você pegar o Roberto Fonseca, não sei se você chegou a conversar com o Roberto Fonseca, ele tem 1,80 m, ele jogou no São Paulo. Para zagueiro, mas se você pegar o tempo de bola do Fonseca, é sensacional. Ele tem um tempo de bola fantástico, né? E uma impulsão muito boa. E o Marcondes, eu percebia as críticas que vinham da imprensa e da torcida era exatamente no sentido do passe do Marcondes, né? O Marcondes não acerta um passe, e eu via no Marcondes uma capacidade de ser um cara muito, muito importante dentro de um grupo, mas que realmente ele tinha esse problema. Precisava evoluir. Só que às vezes é uma questão de amadurecimento, é uma questão de jogar, o cara precisa jogar para ele poder ganhar confiança. E quando eu assumi a equipe, Nilson,
uma das primeiras coisas que eu fiz com a equipe foi conversar com os jogadores, com o elenco. Falei assim, ó, vocês sabem que o Marcondes ele tem um pouco de dificuldade na questão do passe, né? E eu já tinha conversado isso com o Marcondes também. Ele tem um pouquinho de dificuldade. E nós precisamos ajudar o Marcondes. Como que nós vamos ajudar o Marcondes? Nós vamos ajudar, quando o Marcondes pegar na bola, a gente dá a opção. Então o lateral aproxima, o volante aproxima, o outro lateral aproxima. Então a equipe aproxima para que ele possa fazer um passe curto. A partir do momento que ele começar a ter confiança no passe curto, ele vai aumentar a distância do passe dele. Então ele vai sair de um passe curto, vai para um passe médio e daqui a pouco ele vai para um passe longo, assertivo, né? E nós tínhamos o Anderson Oliveira na esquerda, que estava voando, né? O Anderson fez um ano sensacional. Muito bom, né? E o Marcondes tem uma batida muito boa na bola. Você vê o que é, né? Pois é. O cara dele não saber para todo mundo. Sim. O cara não saber dar um passe e o cara fazer uma invertida de 50 metros, 60 metros, dependendo da distância, até 70 metros, porque ele pega de uma lateral direita. Você mandar lá na ponta esquerda, é uma distância muito longa que a bola precisa percorrer. E ele tinha uma batida muito boa na bola. E a gente começou a trabalhar isso. E era um dos pontos fortes da nossa equipe. Era a bola trabalhar, chegar no pé do Marcondes. E aí, quando o Marcondes está pela direita, a nossa equipe balançava também para a direita, mas o Anderson fazia movimento contrário. Ele fazia um movimento para a esquerda aberto. O Marcondes pegava na bola e fatiava a bola rápida, né? Não era bola que dava muita altura, bola de velocidade rápida. Dava no peito do Anderson várias para ele sair no 1 contra 1. Né? Então isso é mérito dele também, não é só mérito meu. Então é mérito meu, que tive uma visão, mas principalmente dele, de ter confiança, de acreditar, da equipe que dava condição para que ele fizesse isso, né? E isso fez com que ele evoluísse demais. E o ano do Marcondes foi um ano espetacular. Né? Espetacular. Para mim, como equipe, eu como treinador, eu devo muito ao Marcondes, como devo muito. Ele encaixou, né, Marcondes, muito bem com o Augusto, né? Que o Marcondes era da pegada rápido, e o Augusto era técnico, doido. Doido no sentido de ousado, porque rapaz, ele dava um frio na barriga de vez em quando, que ele fazia uns dribles, uma jogada lá, que eu falei, meu Deus do céu, mas eles se encaixaram bem, né? Eu acho que esse encaixe dos dois foi muito bem, e o Marcondes teve uma ascensão muito grande, e ele foi um jogador muito importante dentro do meu plantel de equipe. O Marcondes, eu puxei isso daí, na verdade, da outra conversa nossa, né? Só porque eu entendo que é mais um momento seu de resiliência, né? De um cara que você vinha sofrendo críticas, mas você sabendo do seu potencial, você continuou focado ali. Lógico, teve um apoio da comissão, no caso, do treinador, no caso o alemão, mas a equipe também comprou e aí você foi lá e mostrou o seu valor, o seu potencial e fez o ano que você fez. O time todo jogou muito bem, foi um ano importante aí para vocês, mas mais uma vez você sofreu a pressão externa negativa, meio que... como é que eu posso dizer, segurando você ali, né, empurrando para trás, né, dando oportunidade de você falar assim, então não deu certo mais pro futebol, talvez, né, como foi lá um mês de experiência lá fazendo o teste. Então são muitas coisas que o jogador acaba vivenciando que são contrários a ele, né, então é muito fácil também o cara entrar numa pira de, às vezes, desanimar e tal, e acabar encerrando uma carreira por aí, vamos dizer assim. Estou sendo extremo, mas eu acredito que isso acontece com algumas pessoas. Mas mais uma vez você deu a volta por cima, né? Como é que você se sentia nesse momento lá? Você sabendo que tem a qualidade, porque você não desenvolveu isso aí dentro daquele ano, né? Isso era seu já, mas estava ali preso de alguma forma. Como é que você estava se sentindo para você não conseguir jogar tudo que você podia, cara? O que estava acontecendo? Eu subi pro profissional em 2014, né? Aí foi um ano que eu participei de um jogo desse campeonato paranaense que a gente foi campeão. Depois, nesse ano do acesso da Série D, eu joguei alguns jogos também. Acabei entrando. E em 2015 eu não joguei na Série C, que a gente subiu. E em 2016 eu tive uma boa sequência de jogo com o Tencate. Aí passou 17, joguei um pouquinho. E 18 sem jogar. Aí eu fiquei um período de mais ou menos 1 ano e meio jogando praticamente nada. Assim, joguei bem muito pouco. Aí foi quando o alemão assumiu em 2019, né? E aí ele assumiu, acabou me dando oportunidade bem de logo de cara. E acho que tomou conta ali um pouco a ansiedade de mostrar, não perder a vaga e tal. E aí eu
Tipo, teve jogos que eu fui um pouco abaixo e tal, e nisso o professor pegou e falou na frente do grupo tal, da questão do passe, e foi uma coisa que eu fui melhorando, ele foi me dando confiança, cada jogo eu fui melhorando, fiz um jogo bom, aí ele me dava confiança, falava comigo na frente de todo mundo, e nisso me deu muita, como que eu te falo, amadureci, né? Cresci, ganhei confiança e acabou indo embora. E durante esse período todo, no dia a dia também, eu pegava após os treinos, fazia meu complemento de passe, fazia tudo, que foi me ajudando a ganhar mais confiança ainda. Que foi quando nós desenvolvemos até uma jogada do Anderson, que estava num momento que estava difícil parar o homem. Aí a minha parte era só fazer a bola chegar nele. Se vira aí. Aí passa 2, 3, aí tá tudo certo. Então foi isso, junto com a confiança dele, com o meu trabalho, a equipe também, né? Sem vitória, acho que também não segue a confiança, né? Você pode fazer bons jogos, mas ainda mais eu como zagueiro, você acaba perdendo. Sim. Acaba que não anda, né? Mas como juntou tudo, a equipe, treinador, todo mundo, fomos obtendo resultados e foi tudo conspirando para mim ganhar mais confiança. E como você falou, as críticas te jogam para baixo mesmo. Acho que se você for ligar pro externo, você vai acabar acreditando mesmo do que eles estão falando, né? Você é ruim, você é isso, você é aquilo, você não faz isso, tal. Acho que se você, cada vez que você for vendo mais, você vai ficando com isso, trazendo para você. Até antes eu acompanhava até as redes sociais, a imprensa e tal. Depois de um período eu acabei não acompanhando mais. Porque eu percebi que estava me atrapalhando. Eu falei para minha esposa também, ela via e às vezes não aguentava, me falava. Eu falei, não, você também não vai seguir mais nada não. Aí ela pegou e parou, não tá seguindo mais nada. E foi uma das coisas boas que nós fizemos foi não acompanhar mais essas notícias. Porque se você for ficar vendo atrás, ele só te joga para baixo mesmo. Eu também fazia isso, viu, Nilson? Eu quando eu jogava, lógico, né, Marcondes, as notícias às vezes chegam, você acaba ouvindo uma coisa ou outra, ela acaba chegando em você de alguma forma, né? É gostoso quando você tá bem também, que você recebe elogio, isso também é muito bom. Sim. Mas assim, o atleta ele não pode se prender muito nisso não, sabe? Porque ainda mais hoje. Porque assim, as pessoas quando eles criticam de uma forma muito dura, às vezes até desleal. Desleal, com certeza. Desleal. Porque ao mesmo tempo que o cara dá um prêmio de melhor em campo, quando o cara joga 1 minuto e faz um gol, dá um também prêmio. Não é real, né? Que também não é real, né? O cara entrou 1 minuto e ele fala, lógico que o gol foi importante, então dá outro prêmio para ele, não de melhor em campo. Você quer dar outro prêmio pro cara? Você dá. Ele foi decisivo. O prêmio do jogador decisivo. Beleza, do jogador decisivo. Agora, do jogador melhor em campo, se o cara jogou 1 minuto, como que ele foi melhor em campo? Né? Então, a imprensa ela tem realmente o lado que ela eleva, mas também tem um lado que ela derruba. E quando ela derruba forte. Com força, né? Com força. Então, eu também tinha isso, Marcondes. Minha esposa, eu não ouvia rádio, programa esportivo, não lia jornal, não via... O único programa esportivo que eu via era nacional. Programa esportivo nacional eu via, assistia jogos, mas programa esportivo local também eu não gostava, porque ele acaba derrubando você, Nilson. Eu falei ainda mais hoje, né? Porque além dos veículos de comunicação tradicionais, que a gente sabe, né? Rádio, televisão, a gente tem a força da internet, né? Então não é só mais... Antes tinha lá o Jornal do Meio-Dia, e no Jornal do Meio-Dia passava durante 1 hora lá, daquela 1 hora, 5 minutos era falando de você. Já era uma bomba danada. Mas hoje isso replica de uma forma que tem um monte de jornalista aí, né? Todo mundo hoje é jornalista, todo mundo é político, todo mundo é tudo, né? E tome, né? E aí as pessoas não se policiam ao ponto de chegar lá e olhar se aquilo de fato é uma verdade e já saem compartilhando e já colocam opinião em cima daquilo ali como se fosse uma verdade, ainda querendo... potencializar a coisa. Então, se estão falando mal de um jogador e o cara vê ele também vai falar mal e fala um pouco mais porque quer aparecer mais do que o outro, enfim, é uma confusão. Então, de fato, redes sociais a gente não deve dar muita importância para esse tipo de coisa. Olha a parte boa, né, da internet. Eu acho que você não participar disso é ruim também, você não estar na rede social, você não estar na internet, porque é um mundo que está lá e a gente tem que saber lidar com isso também, né? Mas, porque tem muita coisa boa lá. Mas, de fato, a gente sofre muito hoje com isso daí, né? Quem tá à frente, né? Fala quem é vidraça, né? Que sabe, né? Mas é isso daí. Marcondes,
a tua passagem, né, pelo Londrina foi uma passagem vitoriosa, né, Marcondes? Foram 10 anos, né, de Londrina, né? É muito tempo. Então você é um jogador que realmente você tem todos os méritos, né, meu? Porque você saiu de um mês de... Um mês de teste? Um mês de teste, né? E ficar 10 anos dentro do mesmo clube, né? Então não é para qualquer um. Isso mostra muito a sua força, o quanto você é diferente, né? Você tem de diferente realmente na tua persistência, na tua força, na tua determinação. E aí eu vou lembrar aquele fato lá contra o América, de Belo Horizonte. Sim, sim. Fato importante. Eu acho que isso demonstra muito a força do Marcondes. Superação total. A superação. E aí é uma defesa que eu faço dele, porque é um cara que merece todo o respeito, entendeu? É um cara que passou dentro do clube 10 anos e ele teve todos os acessos que o Londrina teve, ele participou. Se era jogando ou se não era jogando, lá, né? Ele fazia parte do grupo, sim. Entendeu? Não. Em alguns momentos titular, outros momentos não de titular, outros momentos até fora do próprio o time relacionado, mas ele ficou 10 anos dentro do clube, né? Então isso demonstra a força dele conquistar isso daí. E houve um fato com a gente, nós estávamos jogando contra o América, aquele jogo box aberto, né? Que um dava aqui, outro dava ali, que foi um jogo de 3-2, se eu não me engano. 4-3 pro América, lá que nós, na verdade, tiramos o América do buraco, né? Que eles estavam em último na competição e os caras chegaram quase a subir. Eles quase subiram, né? Pois é, né? Mas daquele jogo lá, aconteceu um fato bastante interessante, assim, eu já rompi meus 2 ligamentos cruzados do joelho, dos 2 joelhos, né? Eu já rompi. E dói demais, Nilson. Você não aguenta ficar em pé, você cai, porque dói muito, mano. Muito, muito, muito. Então a dor ela é insuportável. E o Marcondes teve um lance dentro da área que ele caiu. Bateu lá, caiu, o departamento médico entrou, o Marcondes foi atendido, beleza, voltou, continuou no jogo. Fomos para o intervalo, o Marcondes com dor no joelho, os médicos avaliam daqui, avaliam dali, volta, não volta, o Marcondes, não, eu vou voltar. Eu tô bem, tá doendo, mas eu vou voltar. E ele voltou e jogou mais uns 15 minutos do segundo tempo, até ele ter uma nova, meio que uma torção de novo, e ele acabou saindo. Ele jogou a metade do primeiro tempo e mais 15 minutos do segundo tempo com o joelho com o ligamento cruzado rompido. Você tá doido, né, Marcondes? Isso não é para qualquer um, né? Não, isso não é para qualquer um. Com muita o cara tem que ser guerreiro demais. O cara tem que ter uma força interna dele muito grande. Um jogo que estava movimentado, difícil, jogo complicado, dinâmico demais. Posso falar, ó, tchau, tô saindo, né? Então, Marcondes, queria parabenizar você e queria que você, né, contasse um pouquinho, né? Eu contei o que aconteceu, mas que você falasse da sua forma aí, realmente, tudo isso. Como é que joga sem joelho? Rapaz, esse jogo aí foi um laica danado. 1-0 pra nós, 2-1 pros caras. Rapaz, 3-2, 3-3, 4-3. O bicho tava pegando fogo. Esse foi um lance no primeiro tempo, acabou que nem entrou a equipe médica. Um lance lá com o atacante deles lá, tava com a bola, fui girar. Na hora que eu girei, eu senti uma dor assim, sabe? Aí o cara ficou com a bola, né, que eu caí. Aí eu levantei, manquei. Eu falei, não sei, eu já tinha machucado uma vez o cruzado quando eu era juvenil. E eu falei, acho que não é não, porque se fosse cruzado, acho que não ia conseguir não, né, correr e tal. Aí passou, terminamos o primeiro tempo pegando fogo, nossa, lá e cá. Até foi uma pena aquele jogo, acho que a gente tava mandando até no jogo. No primeiro tempo a gente passou em cima deles. Foi uma pena, o Anderson Leite saiu, ele sentiu mal-estar, eu acho. O Denner também tava jogando ele e o Denner de volante. Os dois são muito técnicos, os dois não são de marcação, os dois são de jogar. Então nosso time tava uma toqueira danada. Aí o Denner fazia tempo que ele não jogava de titular. Aí o Anderson Leite sentiu um mal-estar, saiu no primeiro tempo, e o Denner no intervalo, no começo do segundo tempo, ele já cansou, começou a dar cãibra, sabe? Porque fazia muito tempo que ele não jogava de titular. E foi uma pena perder os dois, porque com eles em campo nós tava comandando, vixe, tava atropelando. Mas aí foi isso lá e cá, acabou que fomos pro intervalo, o médico local lá, que quando às vezes é jogo fora, pega um médico local, né?
fez o teste, falou, eu acho que não é o cruzado, não. Não é o cruzado. Eu falei, então vambora. Passa umas quinésias aí, vambora. Vamos pro jogo. Aí, enquanto isso, o professor tava falando alemão lá, eu voltei lá porque ele tava ajustando lá, né, pro segundo tempo. Fomos embora. Começou o segundo tempo. Um lance embolando com, se não me engano, o Neto Berola. Na área, eu me embolei com ele. Aí na hora que ele caiu, eu fui tirar a perna pra não pisar nele, assim, pra sair dele, né? Aí eu senti meu joelho falsear. E foi aí que eu fiquei. A equipe médica entrou. Aí eu levantei, ainda tava sem dor, né? Falei, rapaz, e agora o que eu faço? Falei, sangue quente, né? Eu vou ter que sair, porque o joelho falseou. Daí eu me lembrei do cruzado. Falei, aí foi que eu saí. Vou forçar, né? Foi que eu saí, eu não aguentei. Mas esse jogo foi memorável, foi um jogo muito bom mesmo. Reerguemos eles quase subiram. Eles quase subiram. Perderam o último jogo para um time que estava rebaixado, eu acho, aí não subiram. Eles perderam o jogo em casa, que era só empatar. Eles subiam nesse ano. Eles saíram de lanterna. A partir desse jogo nosso, foram embora. Subiram de uma forma na competição impressionante, né? E aí eles empataram. Eu não lembro quem era o time mesmo, porque já tinha caído. Eles empataram em casa, perderam, né? Em casa. Se eles empatassem, vocês subiam. Eles acabaram não subindo. Não conseguiram Mas subir. É superação, né, Nilson? Isso é superação, pô. né? O que o jogar ali fala aí. Mais uma. Com certeza. É uma história bacana. É mais uma vez mostrando superação, né? E fica o recado para os meninos que querem ser jogador profissional, querem ser jogador de futebol, que tem que ter superação em todo momento, né, Alemão? É desde ali de baixo, ali, não vai jogar. Não é porque você não está jogando que você está excluído totalmente. Tem que ver o que você está fazendo de errado para você não estar, né, sendo o selecionado ali, mas insistir, mostrar vontade e correr atrás, né? Que ele tem feito isso a carreira toda e hoje está aí, jogador consagrado, disputando o Paulistão já no ano que vem. Quem sabe aí alcança até um time maior já daqui para frente. Vamos lá, né? Isso daí, tem potencial, né? E a fala do Marcondes lá, quando ele fala assim, eu treinava menos porque eu ficava de fora, então se o treino tinha 1 hora e ele ficava 40 minutos de fora do treino, por exemplo, ele só restava 20. O que a maioria do tempo, o que a Maria faz? Acaba o treino, ele vai embora. Né? E esse é o diferencial de quem quer. Então, eu treinei pouco, então eu vou fazer um complemento de treinamento para que eu possa suprir aquela falta que eu tive. Né? Você já não está ali, se você ainda não treinar nada. Exatamente. Então, isso acabar, né? realmente é mais um exemplo, viu? De que o que a pessoa quer, ela acreditar, ela buscar, mas depende dela, não depende de. Lógico, depende de todo um processo, mas com certeza, né, o que ela faz toda a diferença. Com certeza. E fica aí também um recado, né? A gente viu aqui na fala do Marcondes, viu também nos outras pessoas, os convidados nossos que já passaram por aqui, que o mais importante para o atleta, obviamente, é jogar, né? Então, nesse processo de formação dele, tem que ter a oportunidade de jogar. E fica aí a dica, né, por Londrina, pensar um pouquinho mais lá nos meninos lá embaixo, né, o sub-15, né, que não está disputando, ou os mais jovens ali, não estão num Paranaense, fica jogando a Copa Norte aí e tal, não estou não falando mal, mas é um campeonato menor, né, e para dar mais oportunidade para esses meninos terem experiência de jogo de verdade, né, disputar alguma coisa mesmo, ter rodagem, ter minuto de campo, como você sempre fala, né, minutagem, né, Alemão? Isso mesmo. Porque isso faz falta no desenvolvimento do atleta, e depois lá na frente, às vezes o cara acaba onerando até para o próprio clube, porque ficou um tempo lá dentro, mas não jogou, e aí lá na frente não vinga, vamos dizer assim. O Marcondes ainda deu certo, e os que não dão certo por falta disso, né, cara? Exatamente, acho que o Marcondes ele acabou jogando um pouco mais. O Londrina teve uma hora que, né, ia até para uma taça BH, a Londrina já foi muito, mas hoje em dia realmente, hoje em dia não está tendo essa questão do juvenil, do Londrina não jogar um campeonato paranaense é um absurdo. Absurdo, né? Eu acho absurdo. Então, o Londrina tinha que jogar com o sub-15, o sub-17, sub-20, para que esses moleques chegam lá no profissional e já tenham um amadurecimento, já vivenciaram jogos mais difíceis, jogos mais complicados, campo ruim, campo bom. Então, isso daí é uma coisa que realmente falta. Faz falta, né? Faz falta, sem dúvida. Faz falta. Marcondes, o que é mais fácil marcar? O rápido, o de mobilidade ou o de escora? Porque tem diferença, né? Tem diferença do rápido. O paredão, aquele que escora no zagueiro e quer a bola ali, né? Porque uma coisa é o cara ser rápido, né, Nilson?
Ele vai pegar a bola, ele só vai dar velocidade. Outra coisa, o cara tem mobilidade. Então ele vai para lá, um Gabigol. Sim. O Gabigol é um exemplo de jogador de mobilidade, né? Ou um jogador pesado que busca o corpo. O que você acha que para você? Eu acho que dependendo da área do campo ali, eu acho que mais próximo da nossa área ali, da frente da nossa área, é mais difícil marcar o de parede, que segura, tal, que você não pode fazer falta, ele tá próximo da área, ele pode, você bobear, ele pode dar um giro, finalizar, fazer o gol. Já o móvel, você tem que estar esperto ali no intermediário pro meio campo, porque um facão você já pode perder ele sai cara a cara com o goleiro, entendeu? Aí eu acho que é um pouco dos dois, né? Os dois são difíceis, mas eu acho que em áreas diferentes são mais biotipo. Pela tua característica. Eu gosto de marcar mais esses de parede. Esses de parede, você gosta mais? Porque ele tem ele antevê a jogada. Então, o de parede é mais lento e ele é rápido. Então, ele ganha na hora que o cara tá esperando, ele antecipa e ganha. Entendeu? E você marcar um de mobilidade, porque se você der o bote errado no mobilidade, não pega mais. Você não pega mais. O de parede, você ainda... Se você der o bote errado, você consegue recuperar. Né, Marcondes? E o de mobilidade. A não ser que fosse um Adriano, o Imperador, né? Que daí tem as exceções, né? Um fenômeno. Deus me livre. Mas por isso que eles são exceção, né? Esses aí não dá, né, cara? Esses aí não tem jeito. Os caras são fantásticos, né? E a tua experiência na Tombense foi bacana? Eu perguntando porque, né, muita gente não conhece Tombense, né? A cidade de Tombos, uma cidade bem pequena, né? Um time pouco tradicional. O que você vivenciou lá, né? Apesar de vocês esse ano não ter jogado em Tombos, né? Ter jogado em Muriaé, mas o que você vivenciou lá da Tombense lá? Sim, foi uma experiência boa, experiência bacana. Eu tive a oportunidade de estar convivendo com o Edinho lá também, que eu aprendi, foi zagueiro das seleções, não conhecia ele, meu pai que... Para quem não sabe, né, o Edinho é provavelmente um dos meus convidados aqui do programa, né? Eu tenho um bom relacionamento com o Edinho. O Edinho foi zagueiro titular da seleção de 82, que é uma das seleções tecnicamente uma das mais badaladas, né? No mundo todo, né? Em termos de objetividade, de jogo, talvez, na minha opinião, não seja a melhor seleção, não. Mas em termos de qualidade técnica, onde o jogador tinha uma mobilidade e tal, e o Edinho era titular daquela seleção, um grande zagueiro. Com certeza. Né? E você teve a oportunidade de trabalhar com ele lá no Tombense, né? Sim, tive a oportunidade, aprendi muito com ele. Todo treino ele pegava, chamava a gente, assim, no canto, aconteceu aquilo ali, o atacante veio desse jeito, não pode deixar ele fazer isso, tal. Pegava a gente depois do treino, fazia o situacional, né, que ele gostava de falar, que é a situação de jogo, que acontece no jogo, cruzamento, cabeceio, você não pode tirar pra ali, tem que direcionar, tal, fazer gol. Ele disse ele que fazia gol pra caramba. Rapaz, você tá com uma oportunidade na mão gigante. Aí ele deu várias dicas pra gente. Foi muito proveitosa essa passagem pelo Tombense. Foi um ano que eu acho que eu me desenvolvi bastante, aprendi bastante. Tirando a cidade é pequena, mas o povo é muito acolhedor. Tratou a gente super bem, eu e minha família, minha esposa e meu filho. Foi um lugar bacana mesmo de ir. Um clube correto também, que hoje em dia é importante, né? Com certeza. Cumpre com seus deveres e isso é importante. Com certeza. E aí agora você tá no Água Santa, vai disputar o Paulistão lá, não tem vínculo mais com a Tombense. Foi só emprestado para jogar a Série B e agora você voltou lá pro clube, né? Isso. Acabou o Paulistão desse ano, né? O Água Santa me emprestou e que ia até novembro agora, acabou, eu volto pro Água Santa. Como é que tá a estrutura do Água Santa lá? A parte de estrutura física lá? Eles treinam a maioria dos treinos no estádio, mas eles não têm um CT assim, sabe? Eles não têm um CT. Mas você vai pro estádio toda vez, quando treina fora, eles treinam numa empresa, num campo bom lá da empresa, a gente se troca, vai. Academia, como é que faz? Academia é dentro lá do estádio também. Tem lá. Dentro do vestiário, assim. Tem uma estrutura lá, você já fica por ali mesmo. Entendi. Bacana, cara. É um time novo, né, Nilson? Sim. É um time novo e tá teve uma ascensão muito boa, muito rápida, né? Sim. Mas é um time ainda... E não é fácil você construir isso dentro de São Paulo, né? Porque Diadema é a grande São Paulo. Sim. Então, para você achar espaço, para você fazer tudo isso daí... eles têm um planejamento, assim, eles querem buscar um calendário, tem planejamento, assim, de ter calendário todo ano, subir, da D para C, e eu acho que construir um clube que tem estrutura também, um clube correto, tem
tem tudo para construir e fazer tudo certo. Eles têm um projeto, então, definido já de, na medida do tempo aí, fazer a ascensão de categorias, né? Categorias nacionais, né? Categorias nacionais. Porque hoje ele está no topo da Paulista, sim. O Paulista já está né? Aí crescendo no nacional. Bacana demais, né? A gente precisa disso, precisa de clubes aí que levem a sério, igual você falou, né? Cumprem com os seus deveres, com as suas obrigações ali. Isso faz parte também, porque o jogador de futebol, ele é uma profissão, né? Então, sim, às vezes parece que os caras esquecem isso aí, né? O cara tá ali, tá se dedicando, ele tem uma família, ele tem uma vida, ele precisa receber o dele, coisa, né? Que eu acho mais absurda, Nilson, né? O Marcondes deve concordar comigo, é quando as pessoas falam, né? E principalmente isso vem da imprensa. Normalmente. Ele só tá 3 meses de salário atrasado. Nadinha, né? Mas o jogador tá com 2 meses de salário atrasado. Quando tá 5, 7, nem se fala, né? Mas tá só com 2 meses. O cara trabalha, as contas dele chegam todo mês. E é igual, é a mesma situação. E quem ganha milhões, que não precisa se preocupar muito, são poucos. A maioria ganha, o cara tem que pagar as contas, tem que sobreviver. Certeza. Então, realmente, essa questão de pagar em dia é uma obrigação, né? Uma obrigação de todo mundo e deveria ser cumprido à risca. Isso tem que ser normal. A gente, às vezes, aplaude isso, né? Olha, ela tá pagando em dia, né? Como se fosse uma coisa... É obrigação de qualquer empresa, né? Eu que sou empresário lá, se não pagar minhas continhas lá, tô morto, né, irmão? O pessoal me arrebenta. Pô, Marcondes, bacana estar conversando com você, cara. Você é uma referência bacana para quem acompanha a gente aí, porque você passou pelas suas dificuldades, teve 2 momentos de lesão, né? Você teve um momento de não estar jogando, tá sendo sempre aproveitado, conseguiu alcançar, tem a oportunidade mais uma vez de disputar um Paulista, isso é para poucas pessoas, né? Então, fica um exemplo legal aí para os meninos que acompanham, para os pais entenderem que as coisas não vão ser fáceis, né? Porque tem pai que a gente vê que o cara vai lá cobrar porque que o filho não tá jogando e tal, às vezes insiste, né? Eu acompanho pela escola, tenho um filho que treina também um pouquinho, ele treina com um tal de alemão aí, e eu vejo que às vezes os caras, eles querem insistir um pouco na academia do Tubarão lá, os pais queriam meio escalar o moleque, né? Porque, tem que jogar e tal, mas às vezes não entende que o menino não tá no melhor dele, ou tem outros que estão em melhor condição que ele, né? Então, essa exigência tem, né, Alemão? Tem muito. A gente vê isso daí. Mas o que eu queria colocar para o pessoal é isso, né? Que os meninos entendam, né? Que a oportunidade vai chegar desde que ele se dedique, igual você tem se dedicado, não é isso? Sim, concordo. Não desanimar, né? Às vezes você tá ali, não tá indo pro jogo, não tá sendo titular, tá ficando na reserva. Eu acho que o segredo tá em não desanimar e buscar se melhorar a si próprio, né? Ver o que você tá em deficiência no momento. Eu preciso melhorar isso, vou lá, faço um negocinho a mais, um complemento a mais, e vai melhorando, vai buscando e todo dia mostrando. Sim. Chega uma hora que não tem o que fazer, né? O treinador não tem escolha, o cara tá pedindo passagem, vou ter que colocar ele, não tem o que fazer. E eu acho que é dessa forma que eu consegui e é o que eu acredito. Eu acredito nisso também. Perfeitamente, isso é muito real. Porque senão fica aquela coisa, né, de o mundo tá contra mim, nada dá certo, então por isso que eu não vinguei no futebol, né? Mas não é isso, né? A oportunidade normalmente os caras que não vingam, eles apontam o dedo para alguém. Meu filho não deu certo porque o cara lá sacaneou ele. Eu não dei certo porque o clube tal me sacaneou. Sim. Nunca a culpa é dele, né? Pode até acontecer de existir uma sacanagem ou outra por aí. Lógico que pode. Mas normalmente é uma forma de proteger ali aquele que não deu certo, né? Bacana. Conversa boa, né, Alemão? Muito boa. Tem história boa para o que a gente se propõe aqui. O podcast é isso, aqui do Alemão Futebol. É levar informação para quem está buscando inserir nessa carreira. Então, talvez a gente acabe puxando alguns assuntos aqui que pode ser até que incomoda um pouco quem está sendo entrevistado, né, Marcondes? Falar, às vezes, da parte difícil, da parte ruim, né? Mas isso faz parte do crescimento, porque o futebol... quando os meninos olham pro futebol, olha com aquele glamour tudo, olha lá pro Neymar, olha milhões, olha o cara de helicóptero, aquela coisa toda,
mas não entende a dificuldade que esses caras também passaram para chegar lá, né? Então, o que você traz para falar com a gente aqui, o que o Alemão sempre coloca, o que todo mundo tem vindo e falado, é para mostrar a realidade do futebol, que ele é duro, ele não é fácil, né? E é para poucos, né? Tem pouca vaga aí, né, Alemão? Exatamente. O funil como você colocou no começo, o funil é muito estreito, né, Nilson? Muito estreito, muito. E normalmente é superação. Superar é o que você vai conseguir, né? Senão não pode ser diferente. Porque fica gente pelo caminho, né? Fica muita gente boa pelo caminho, porque às vezes o cara só ter técnica não adianta. Tem alguns que não precisa fazer nem muita força, né, Nilson? Né? Não, tem cara que ele tem uma capacidade acima da média. Sim. Tem cara que também leva um pouco de a sorte, que a gente precisa ter um pouquinho de estrela, né? Deu tudo certo, né? Tem cara que tem estrela, que a coisa encaminha e vai embora. Tem cara que não sofre no sentido de chegar a um grande nível muito rápido, mas é todo um processo, tem de tudo, né? O que a gente visa aqui, o que a gente quer mostrar para as pessoas, né? Principalmente para essa galerinha aí que busca e quer um dia ser jogador, é que não é fácil, velho. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que lutar, você tem que buscar, você tem que ser sério, você tem que ser profissional. Você não pode fazer só 10 repetições se o preparador pediu 12, entendeu? Não, é você ter algo a mais para que você seja diferente. Se você ficou 15 minutos fora do treino principal, você faz 15 minutos de complemento, você não queira ir embora. Então, é isso que a gente tenta mostrar aqui, e a gente tem trazido exemplos, né? Silvinho, o exemplo hoje como treinador, Alencar, e nós vamos trazer muitos outros aí, realmente, que a gente vai falar exatamente nessa linha. E agradecer, Marcondes, muito obrigado, muito obrigado por você ter vindo. Desejo todo o sucesso do mundo. Nós vamos estar acompanhando, né? Eu sempre acompanho vocês. Vocês acham que não, mas eu estou sempre acompanhando vocês. Porque é o carinho, que eu adquiri para esses meninos. Sim, né? Merece, né? Adquiri por muitos ali que passaram comigo como treinador. Muitos, eu gosto demais, acompanho, torço para que eles dê certo, torço para que eles tenham muito sucesso, né? Porque passa rápido, Marcondes. Aproveita, velho. Aproveita, porque passa rápido, a gente escutar, a vida passa rápido, na verdade, né? Mas a gente, como jogador, o cara falou, passa muito rápido. Curte isso, curte o teu momento de jogador, curte isso daí, lógico, o teu profissionalismo, tua seriedade, né? Mas aproveita que é muito bom, e a gente não pode parar e falar assim, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Não, eu fiz tudo que eu podia dentro do processo. Eu me dediquei, eu fui profissional, eu vivi, eu tive alegria, né? Então isso tudo é um processo natural aí, que eu espero que você tenha muitos anos ainda pela frente nesse processo de jogador. Eu quero agradecer vocês aí por participar desse projeto, que está no início ainda, que eu desejo para vocês muito sucesso também, que seja só o começo de coisas boas que vem para vocês. E obrigado mais uma vez pelos conselhos, que não é de hoje, né? Obrigado, e precisando de mim, eu tô aqui. Tamo junto. E eu também te desejo todo sucesso do mundo. Deus abençoe seu próximo ano aí, que você se torne mais vencedor do que você já é. Você está num caminho bacana, você tem estrutura para isso, né? De pessoa, o jeito como você fala, como você visualiza o futebol, fica claro para a gente que você está no caminho certo. Vai ter que se esforçar cada vez mais, isso é assim como você, outros também têm esse pensamento lá, mas eu desejo que você tenha todo o sucesso do mundo de verdade, né, que você possa retornar aqui cada vez mais vitorioso, né, que dê a oportunidade de voltar a falar com a gente, né, que às vezes o cara estoura aí, Alemão, quem sabe ele fala mais com a gente. Quem sabe ele volta campeão paulista. Aí, é possível. Né? Quem sabe? Tudo é possível. Estamos na expectativa, não abandona a gente não, né? Tá? Mais sucesso para você, Deus te abençoe, viu? E que seja um ano maravilhoso na sua vida e na sua família também. Obrigado pelas palavras. E pode deixar que eu volto sim, tá? O Alemão me conhece, sabe que eu não sou assim, não. Esse volta, né? Tá em Londrina, esse volta. E eu tô sempre em Londrina, né? Minha esposa daqui, e quando eu parar, eu vou morar aqui também. Gosto muito da cidade. Mais um que vem de fora e não vai embora de Londrina. Não, é Londrina, Londrina, né, é muito boa demais. É muito boa. Então, bacana. Gente, esse foi o papo aqui com o Marcondes, do Alemão Futebol. Mais um podcast aí que a gente traz para vocês com muito carinho. Então, um forte abraço e até o próximo aí. Abraço, até mais.